Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, na reflexão diária de hoje, para a lição bíblica, que é a lição 6, para domingo 5 de novembro de 2023, que trará o assunto Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O textuário da nossa lição diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 e versículo 8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura de hoje, falando sobre o caráter e testemunho do vocacionado nestes últimos dias da igreja no mundo. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Assim diz a passagem bíblica: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olhando para o verso 13, vós sois o sal da terra. Se um tempero não tiver sabor, não fará diferença, não há diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciamos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. Os cristãos são o sal da terra, mas observamos que dois são os valores do sal: o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão, o vocacionado e a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. Versículo 14 até o versículo 16, quando ele diz: Vós sois a luz do mundo. Será possível esconder uma cidade no topo de uma montanha? Não. De noite, observa-se que a sua luz pode ser vista a quilômetros de distância. Assim, se vivermos para Cristo, brilharemos como luzes e mostraremos aos outros como Cristo realmente é. Mas esconderemos nossa luz se ficarmos quietos quando deveríamos falar, se juntarmos à multidão, se negarmos a luz, se nós deixarmos que o pecado escureça a vida que há em nós, se não explicarmos aos outros sobre a origem de nossa luz e se nós ignorarmos as necessidades dos outros. Seja um farol da verdade. Não oculte a luz de Cristo ao restante do mundo. Fomos chamados para isso. O missionário, aquele que vai fazer a obra de Deus, como todo cristão, que é em si mesmo um missionário, por chamado de Deus, por vocação de Deus, por salvação de Deus. Sejamos exemplos, sejamos luz, sejamos sal, para que o mundo reconheça que Cristo está em nossa vida, dando testemunho de nossa vida como um verdadeiro cristão, pois assim o mundo autenticará que Cristo está em nós, se nós vivermos segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.